De acordo com um dos mitos de criação do xadrez, as peças e os tabuleiros nada mais são do que as tropas de um exército dispostas ali no campo de batalha. O que faz muito sentido, pois a gente consegue ver representado ali a infantaria, cavalaria, torres de cerco e até o general que protege o rei ali, que por sua vez representa o reino todo. Bom, esse canal aqui revisa Kingdom, uma obra que fala sobre a arte da guerra. Então, nada mais justo do que eu falar aqui sobre a série que mais me fascinou nesse ano aqui, cujo tema é justamente xadrez, só que no formato de um bom mangá. Nesse vídeo aqui eu vou te provar por que essa série tem tanto apelo para nós leitores de mangás e como ela te prende do início ao fim usando um método que a gente já conhece faz tempo, o método Shonen. Se prepara para ter a sua experiência expandida depois da vinheta. Fala, Unidade! Supimpa? Meu nome é Paulo, você está no canal da Unidade. Aqui eu trago conteúdo sobre mangás, mas especialmente sobre a obra-prima que é Kingdom. Um mangá sobre nada mais, nada menos do que a arte da guerra. Em Kingdom, você tem tudo o que as melhores séries e filmes trazem sobre guerras medievais, só que melhor. E se você tá aqui, eu aposto que você gosta do tema. Então, já se inscreve no canal e deixa seu like sincero aí, só por descobrir que existe muito mais do que você gosta por aí. A série O Gambito da Rainha está com 100% no Rotten Tomatoes e entrou para o grupo seleto das obras que conseguem essa avaliação. Além disso, no IMDb, essa série está com a mesma nota de outra série muito famosa e de qualidade absurda, que é Dark, considerada uma das obras-primas da Netflix. Ou seja, em todos os quesitos técnicos de elenco, de fotografia, de figurino, de produção, de edição, trilha sonora, a série é realmente excepcional. Além disso, a Netflix teve a consultoria de nada mais nada menos que o próprio Garry Kasparov, que é considerado o maior mestre de xadrez contemporâneo. Ou seja, é uma série que agrada tanto as pessoas que entendem de xadrez, quanto as pessoas que não entendem nada. E para essas pessoas que não entendem nada, esse formato que eu vou explicar aqui hoje faz todo sentido. De acordo com o criador do mangá e anime de sucesso Jojo, o Hirohiko Araki, os mangás shonen de batalha e também os de esporte devem seguir uma estrutura narrativa que é o seguinte: introdução, onde o personagem ele é apresentado, seu desenvolvimento, onde ele encontra um desafio a ser superado, ou uma chamada para ação, ou até conhecer o vilão que ele vai decidir derrotar. Depois disso, a gente tem a virada da trama, ou também conhecido no ocidente como plot twist, que nada mais são que as tentativas de superar o desafio ou derrotar o vilão ou terminar sua jornada, mas sem sucesso. E por fim a conclusão, né, que é o final feliz ou a vitória. O Araki frisa que nessa estrutura narrativa, o protagonista ele precisa estar sempre em ascensão, ou seja, ele precisa estar melhorando, aprendendo novos golpes, ou aprendendo uma estratégia nova, ou ficando mais forte, para que no final o protagonista sempre vença, e que essa vitória pareça incrível, afinal ele passou por muita coisa e muita dificuldade e aprendeu muita coisa nova, ficou muito mais forte para conseguir aquilo. Mas isso é o método de um mangaka só que está dizendo que todos os outros mangás devem seguir essa fórmula. Mas se a gente juntar o próprio lema da Shonen Jump, que é a revista que publica os mangás shonens de maior sucesso como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e por aí vai, o lema da revista é amizade, perseverança e vitória. Então é por isso que a gente sempre vê nos mangás shonen o protagonista fazendo amizades, né? Essas pessoas vão virar companheiros com o mesmo propósito ali de vencer a jornada ou vencer um vilão em comum, né? E no caso dos mangás de esporte, esses personagens criam equipes, né? Ou o protagonista entra para uma equipe que quer vencer o nacional, por exemplo. Isso nada mais é que o reflexo do valor da revista
de amizade. Já o valor da perseverança se reflete nos famosos arcos de treinamento que a gente vê nos mangás e animes mais famosos, né? Onde o protagonista ele percebe que apesar de ele ter recebido o dom de alguém ou o poder de alguém, apesar de ele ter um diferencial competitivo que faz ele ser mais forte do que os outros, ele descobre que sem ele treinar, sem ele ter um mentor, sem ele dar duro ali, ele não vai superar o seu desafio final. E por fim, o valor da vitória, na minha opinião, se dá ao fato de que os capítulos dos mangás são lançados semanalmente. Então, é meio que obrigação do autor deixar toda semana uma pequena vitória para que o leitor ele se sinta motivado a continuar lendo a história na semana que vem. Além disso, ele vai voltar positivamente nas pesquisas da revista que vão ajudar a revista a saber quais mangás estão indo bem e quais deverão ser cancelados. Ninguém quer ver um protagonista que sempre perde. Dito isso, qual que é a melhor forma de sintetizar todos esses valores numa narrativa? Sim, através dos famosos arcos de torneios que a gente sempre vê nos mangás shonen, tanto de batalha quanto os de esporte. A progressão do protagonista e a sua equipe, ela é obrigatória nesse formato, pois para ele chegar na final do torneio, ele precisa vencer até lá. Esse formato deixa a leitura muito interessante, pois a gente vê o protagonista sempre galgando novas posições em busca do topo. Porém, o protagonista e a sua equipe, eles não podem vencer todos os torneios que eles participam. Então, é por isso que geralmente os mangás, principalmente de esporte, eles trazem vários torneios, que cada torneio é um mini arco de progressão. Então a gente tem o torneio municipal, o estadual, o nacional, que já é hiper difícil, né? E por fim o mundial. Nessas obras é muito importante que o protagonista e os seus adversários estejam claramente ranqueados de alguma forma, por níveis geralmente de força. Isso vai fazer com que a gente saiba mais ou menos ali onde o protagonista está e o quão longe do topo ele está. Então, em Cavaleiros dos Zodíacos nós temos os Cavaleiros de Bronze, os de Prata e os de Ouro. Em One Piece nós temos as recompensas que refletem a força do pirata. Em Naruto são os títulos de Genin, Chunin, Jounin, Sanin, Ikage e etc. Tendo tudo isso em mente, fica muito fácil de enquadrar a série O Gambito da Rainha em cada um desses elementos que o Araki chama de estrada dourada ou estrada real. E se você já assistiu a série, eu vou listar cada um dos elementos intrinsecamente inseridos na narrativa. Lembrando que essa lista aqui vai conter vários spoilers da série, então se você ainda não assistiu, você está avisado. Agora, se você é um leitor de mangá shonen, assim como eu, você já sabe o que vai acontecer na história no primeiro capítulo, então você já está vacinado. O nome da protagonista é Beth Harmon, e por ser difícil de falar, eu não vou ficar repetindo o nome dela não. Mas o que a gente precisa saber é que a primeira coisa que a gente sabe sobre ela é que ela chama atenção. E como que a produção faz isso? Deixando ela com cabelo ruivo, tá? Algo que destaque ela dos demais. O vermelho e o laranja é comumente utilizado nos mangás para justamente trazer esse ar de destaque para o protagonista. Outro motivo é que a Beth ela é órfã. Nem preciso falar que isso também é um recurso comumente utilizado nos mangás. Outra coisa interessante é que ela recebeu uma espécie de dom da sua mãe, que também pode ser visto ali como uma maldição, mas esse é o diferencial competitivo que ela tem. Além disso, ela é determinada, teimosa, ousada, rebelde, corajosa e também independente. Ela também tem um mentor que a princípio recusa ensinar ela, recusa ter ela como pupilo, né? Ela precisa fazer uma aprovação ali primeiro para poder tê-lo como mestre, como mentor, né? E esse mentor mais para frente desempenha um papel paternal
para a protagonista. Outro elemento em comum nos mangás é que ela cresce em um ambiente hostil atrás do outro, né, do começo ao fim, onde ela não é bem-vinda, onde ela é diferente, onde ela não está nos padrões daquele ambiente. A gente tem também aqui a perda do mentor, né, ou dos mentores, né, que causa ali uma espécie de avanço, desenvolvimento para o personagem ficar mais forte na narrativa. A gente tem aqui também o elemento de amor platônico, onde o protagonista gosta de uma pessoa que ela nunca vai poder ficar junto. A gente tem também a estrutura famosa que eu falei mais atrás de torneios, onde ela entra no primeiro torneio sem rank nenhum, desconhecida, ninguém sabe quem ela é, ela bate em todo mundo. Depois ela avança para o estadual, onde fica mais difícil, mas ela ganha. Depois ela vai para o nacional, onde ela pega os maiores rankings do país e apanha justamente para o ranking 1 nacional. Aí nisso ela entra numa pequena crise, né, onde ela vê que ela precisa treinar mais, que ela precisa ficar melhor, porque por mais forte que ela achava que ela tomou um cacete do rank 1 e isso deixou ela totalmente desconcertada. Então ela começa a adquirir rivais, né, que ela começa a encontrar outras vezes durante os torneios, né, e fica tentando vencê-los, e esse ato de rivalidade faz ela ficar mais forte, levanta o personagem para ela ficar cada vez mais habilidosa no xadrez. Então seus rivais tornam-se amigos, né? E os amigos se tornam companheiros, olha aí. Depois ela consegue vencer o seu principal rival, o de rank 1 nacional, né? Que também se torna um companheiro mais pra frente, e ela segue pro Mundial. Só que no Mundial, de novo, a régua tá lá em cima, ela apanha 2 vezes pro campeão mundial e entra numa crise profunda. Aí sim entra fortemente, mais do que anteriormente, o arco de treinamento. Ela se junta com os melhores dos Estados Unidos para poder ficar jogando e fazer altas estratégias para poder vencer o campeão mundial. E durante essa crise, ela tem várias dificuldades com vício, alcoolismo, né, com reclusão, e são justamente os amigos, os companheiros que vão lá, né, por respeito e admiração a ela, vão lá e levantam ela de volta para ela poder representá-los lá no Mundial. E por fim, ela recebe o famigerado poder da amizade ali na final mundial e consegue superar o campeão mundial, se tornando a primeira campeã mundial mulher, o que é inédito, né? Então, um personagem desajustado e totalmente diferente, numa jornada totalmente improvável, que ela ascende, né? Ela tem dificuldades, aí ela sobe de novo, chega no topo, entra em crise, mas no final sempre ganha, representando justamente a estrada dourada que o Araki explica no seu livro. Esse é provavelmente o principal elemento que me fez ficar fascinado por essa série, pois essa fórmula dos shonens é o que me fez ficar apaixonado por mangás, tanto shonen de batalha como principalmente os de esporte, que eu vejo e leio todos, como Slamdunk, Hajime no Ippo, I Shield Nijuichi, e o meu predileto de todos, que é Haikyuu. Eu disse que essa estrada de ouro, essa fórmula de ouro, digamos assim, foi uma das coisas que me prendeu na série, porque a série também tem outro elemento que me prendeu bastante, que é justamente o xadrez. Eu aprendi xadrez na infância com meu pai, depois eu participei do time da escola, no colegial, e competi uma vez num torneio regional que eu fiquei em segundo lugar. Então, entre quesitos técnicos excelentes, uma fórmula globalmente consagrada e validada, e também o tema xadrez, que é interessantíssimo, você tem vários motivos para ver essa série e me agradecer depois. Afinal, acho que essa é a série mais shonen de todas, então você com certeza vai gostar do que você vai ver. Tô ficando por aqui. Se eu te arranquei um sorriso nesse vídeo, ou se você aprendeu qualquer coisa nova, deixa seu like sincero aí, se inscreve no canal para ver mais vídeos interessantes, eu diria, como esse aqui, e comenta o que seu coração mandar, porque eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Meu nome é Paulo, esse é o canal da Unidade, mantenha a sua chama acesa e tchau!